Gostaria de acompanhar com os irmãos na leitura de Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16 até o verso 23. Colossenses capítulo 2, de 16 a 23. Você pode abrir na sua Bíblia para acompanhar na sua versão ou acompanhar na letra que está na tela. E assim nós lemos nesse texto, Colossenses 2, a partir do verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, efetua o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra tão rica em ensinamentos para o nosso viver. Pai, nós agradecemos pelo texto que agora foi lido e suplicamos que o Teu Espírito nos faça extrair as lições que tens para cada um de nós nesta hora. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que acabamos de ler é uma continuidade daquilo que vem sendo o nosso estudo nesta série que tem como título Cristo é tudo em todos. Vamos dizer juntos? Cristo é tudo em todos. E está fundamentada esta série na carta aos Colossenses. Já estudamos todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 15. Nesta continuidade do texto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se referindo a algo que era um problema naquela igreja ali de Colossos. Aquela igreja, apesar de ser uma igreja nova, e apesar de ter aprendido com o apóstolo Paulo, de ter tido Epáfras como instrumento, tudo indica que Paulo, no tempo em que esteve em Éfeso, ele capacitou líderes que se espalharam naquela região. E o texto bíblico diz que, em função daquele tempo de Paulo ali em Éfeso, toda a região da Ásia ouviu a mensagem do Evangelho. Epáfras foi quem, recebendo de Paulo, foi até Colossos e ali pregou o Evangelho. Nesta carta a gente vai ver que Paulo está dizendo que ele não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente os colossenses, porque o intermediário da mensagem do Evangelho foi Epáfras. Mas aquela igreja que era ainda iniciante, já começava a sofrer com dificuldades, problemas de infiltração naquilo que foi o ensino de Paulo e consequentemente de Epáfras, outras pessoas que estavam trazendo certas influências. E
Influências que aquela igreja então estava sofrendo, influências do legalismo judaico. Colossos era uma cidade que chegou a receber muita gente do judaísmo, e então a colônia judaica ali era grande. Tudo aquilo que era a influência do Antigo Testamento, tudo aquilo que cercava a adoração judaica, chegou a ter alguma influência, e Paulo aqui então vem combater. Também do pensamento gnóstico. O gnosticismo foi uma doutrina que se espalhou em várias igrejas ali, principalmente no segundo século, mas que no primeiro século já começava a mostrar então alguns pontos, algum despertamento de um pensamento diferente daquilo que havia sido o ensino de Jesus Cristo, o ensino dos apóstolos. Nesse texto que temos, ele faz alusão a práticas da antiga aliança, então desse legalismo judaico. O texto que lemos fala sobre comidas e bebidas. Ninguém vos julgue por causa do comer ou do beber. Ele também fala sobre dias santos e festas. Os judeus tinham aquelas festividades anuais que faziam com que eles se deslocassem de onde estivessem para Jerusalém. Havia 3 grandes festas ao longo do ano, além de outras datas, vamos dizer assim, menores, mas que o judeu tinha que guardar essas datas. Também a guarda do sábado. O sábado era um distintivo para os judeus, assim como a circuncisão. E a guarda do sábado era algo que a gente tem nos relatos dos evangelhos, a maneira como Jesus foi perseguido até pelas autoridades judaicas, porque ele realizava coisas no sábado que não só a lei, mas a lei somada com a tradição judaica impedia que as pessoas fizessem, ao ponto de que Jesus, ao curar uma pessoa no sábado, isso era tido como um trabalho que não deveria ser feito no sábado. E aí Jesus vai e pergunta: o que é então que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? E os judeus, ao saírem dali, imediatamente começavam a tramar a respeito da morte de Jesus. No sábado era possível tramar sobre a morte, mas não era possível curar uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Então o apóstolo vai falar a respeito de dias que são separados. E alguém pode até dizer: pastor, mas não está lá nos 10 mandamentos, lembra-te do dia de sábado para o santificar? Por que é que a gente não guarda o sábado? Por que é que a gente se reúne no domingo e não no sábado? Isso aí, é claro, mereceria um estudo em vários textos da Bíblia que apontam essas respostas, mas poderíamos citar apenas o seguinte. Em primeiro lugar, a gente vai ter no Novo Testamento aquilo que faz parte das práticas da nova aliança, daquilo que é a nossa aliança com Deus. O Antigo Testamento foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel para a vinda do Messias. Mas toda a lei deveria ser cumprida. O Senhor Jesus disse: não passará um i nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Ninguém na terra chegou a cumprir toda a lei. Por isso, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único que viveu sem pecado foi Jesus Cristo. E então, Cristo veio e cumpriu toda a lei. E a gente vai ter a orientação no Novo Testamento de que aquela aliança se tornou antiga, foi feita uma nova aliança. E aquela que está antiga, o texto bíblico diz que está a ponto de terminar os seus dias. Cristo veio, cumpriu a lei, está cumprido aquele contrato de Deus com o homem.
e agora ele estabelece um novo contrato. No contrato antigo, era necessário o cumprimento de toda a lei para merecer de Deus salvação. E então, como não era possível isso, é que havia os sacrifícios, o derramamento de sangue de animais. Mas a gente vai ver aqui um pouco mais adiante, aquilo que era a razão desse sacrifício. E isso apontava então para o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. E esse sim, agora é capaz de nos promover salvação, perdão, vida eterna. Então, aquilo que está no Antigo Testamento, a gente vai ter a menção que diz: tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas o Antigo Testamento agora dá lugar ao Novo Testamento. Nós aprendemos com o Antigo, mas o nosso contrato, a nossa aliança com Deus faz parte do Novo Testamento. Aquilo que está no Antigo Testamento e que é repetido no Novo Testamento, então, é aquilo que faz parte da nossa prática. Caso contrário, é algo que ficou restrito àquele tempo. E a gente vai ver que, desde o ensino de Jesus Cristo, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A gente vai ver também que, depois da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, tudo de importância passou a acontecer no primeiro dia da semana. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. A gente tem isso em 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. A gente tem também no relato de Paulo, quando ele está em Troade e a igreja se reúne para o partir do pão no primeiro dia da semana, e é aquela ocasião quando Eutico cai da janela e morre, e Paulo vai e ressuscita Eutico e continua a sua pregação. A gente vai ver que mesmo a descida do Espírito Santo se deu na única festa dos judeus que era realizada no primeiro dia da semana. Deus já deixou reservado desde o Antigo Testamento uma festa que seria realizada no primeiro dia da semana. E então, a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, foi num dia em que a igreja celebrava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O primeiro dia da semana é o que tem toda a ênfase no Novo Testamento. E então, quando falamos a respeito de sábado, e há igrejas que ensinam que o sábado é o distintivo do povo de Deus. Aqueles que se reúnem no sábado é que são o verdadeiro povo de Deus. E dizem, para fundamentar isso, até que Cristo não ressuscitou no sábado para guardar o sábado. E a primeira vez que eu vi este comentário, a minha reação foi dizer: só se for outro Cristo. Porque Cristo nunca deixou de fazer nada no sábado, pelo fato de ser o sábado. Os discípulos colheram espigas, e as pessoas vieram para ele dizendo: tu deixas teus discípulos aí colherem espigas no sábado? E Cristo vai e aí defende a posição daquela prática. Então, só se for outro Jesus. O que eu conheço nunca deixou de fazer nada no sábado por ser o sábado. Mas foi estabelecida uma nova aliança. A primeira aliança era a aliança do Deus Criador com a humanidade. Mas o homem quebrou essa aliança. O homem desobedeceu a Deus. O homem preferiu se distanciar de Deus. Mas o propósito de Deus continua na nossa vida, e Ele estabeleceu então um projeto, um plano em que tudo isso haveria de ser restaurado. E isso haveria de ser restaurado com a vinda de Jesus Cristo, e a vitória de Jesus é declarada na sua ressurreição.
por isso a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, para nos dar perdão, salvação, vida eterna. Aqui, demorei um pouco nesse ponto, mas haveria bastante coisa mais a dizer a respeito. Mas Paulo vai dizer então, não se prendam a dias, meses e anos. E vale lembrar que mesmo o fato de nos reunirmos no domingo, não faz com que a gente venha a dizer que o domingo é um dia santo. Ele é um dia santo, sim, mas no sentido de que todos os dias são santos. Todos os nossos dias devem ser dedicados ao Senhor Jesus. Nós nos reunimos no domingo para celebrar a ressurreição de Jesus, mas aquilo que não podemos fazer num domingo, também não devemos fazer em outro dia da semana. Aquilo que pudesse entristecer o coração de Deus, então não deve ser praticado em nenhum dia da semana. Todos os dias são santos. Paulo vem e diz, não se prendam a dias santos e festas. A lei também estabelecia coisas a respeito da contaminação do corpo. A contaminação do corpo que poderia se dar por comer algum animal considerado imundo, ou talvez o simples tocar alguma coisa considerada imunda. Se alguém morresse, aquele que tocasse o morto precisaria passar por um processo de purificação para ser considerado mais uma vez santo. Os sacerdotes, eles não poderiam tocar os mortos. Havia alguma exceção quanto aos parentes mais próximos do sacerdote, mas ele deveria se abster de tocar em pessoas que morressem, porque isso estaria contaminando aquele que teria a responsabilidade de se apresentar diante do Deus Santo pelo povo. Paulo vai tratar desse tema. Temos outra influência que é mencionada no texto, o culto dos anjos. Havia o entendimento dentro da filosofia grega de que Deus estava ausente da sua criação e que então o contato dele com a sua criação seria através de emissários seus, seria através de seres que habitavam nas estrelas e que então se comunicavam com o homem, seriam esses intermediários de Deus com o homem. E então era o entendimento que seriam os anjos. A palavra anjo quer dizer enviado, e então seriam aqueles enviados por Deus. E de que Cristo seria apenas um destes enviados por Deus, um dentre muitos. Essa era outra influência que aquela igreja tinha. A gente vai ver em seguida o que é que o apóstolo vai falar a respeito. Ele fala de pessoas que ensinavam baseadas em sonhos e visões, e pessoas que buscavam a proeminência. Ele vai mencionar, ninguém vos julgue, ninguém se coloque como árbitro diante de vocês, como alguém que recebeu uma revelação especial de Deus para transmitir para vocês essa revelação, se isso vier a mudar os princípios do Evangelho que já foram pregados a vocês. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo vai dizer, ainda que um anjo do céu desça e revele alguma coisa diferente do que temos ensinado, seja anátema. Havia essa influência de quem quisesse a proeminência e ser mais dono da verdade e que recebesse mais revelações da parte de Deus. Dentro desse ensino do gnosticismo,
O pensamento gnóstico foi desenvolvido entendendo que, assim, a gente, ao cometer um pecado, o pecado está na nossa carne. E então que a carne é que é pecaminosa. O espírito pode estar isento disso da carne. E isso levava a duas posições distintas. Uma, de um lado, aqueles que buscavam ter uma vida o mais certa possível diante de Deus, que procuravam se ausentar de tudo para tentar não pecar. Uma vida de separação completa para tentar evitar o pecado. Por outro lado, havia outros que entendiam de forma diferente, partindo do mesmo princípio, de que se o pecado está na carne e não no espírito, então eu posso pecar à vontade, porque o meu espírito não ficará afetado por isso, o pecado estará na própria carne. A gente vai ver no Novo Testamento a pregação contra ambos esses princípios. Aqui nós vemos então que Paulo enfrenta essas influências do legalismo judaico e que nesse rigor ascético havia esse princípio do mérito pessoal. Então aqueles que se separavam, buscavam então merecer de Deus alguma coisa. E a gente sabe que a salvação é pela graça. E Paulo então vai apresentar a sua posição. Qual é então o ensino de Paulo diante dessas influências sofridas por aquela igreja? Ele vai falar a respeito das leis do Antigo Testamento, e ele vai dizer que aquilo eram sombras das coisas que haviam de vir. Já mencionamos que o sacrifício dos animais era sombra daquele sacrifício que seria o sacrifício verdadeiro, o sacrifício que traz o resultado necessário para as nossas vidas, o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Que aquilo que eles estavam fazendo, colocando uma série de leis e tradições como o que era necessário, aquela influência do judaísmo, todas aquelas proibições, ele diz que é voltar aos rudimentos do mundo. Também na carta aos Gálatas ele vai chamar esses rudimentos de fracos e pobres. Por que tornais a rudimentos fracos e pobres, aos quais novamente quereis servir? Aí a gente pensa a nosso respeito também naquilo que tem sido a realidade em igrejas nesse nosso tempo, e de como igrejas têm eventualmente buscado voltar àquele tempo passado, de termos como objeto de adoração até ícones que faziam parte do judaísmo. São candelabros, arca e coisas afins que ficaram restritas ao passado, ao ponto de que Deus fez questão de que desaparecesse na história. Se fosse tão importante a arca, o templo de Jerusalém, de fato, aquilo que a palavra de Deus no Novo Testamento apresenta para nós, é de que nem é mais no templo em Jerusalém, nem no monte em Samaria, o local de adoração. O Senhor Jesus vai dizer para a mulher samaritana, quando essa pergunta: olha, nossos pais dizem que é neste monte o local de adoração, vós dizeis que é em Jerusalém. Qual é o lugar correto da adoração? Aquela mulher vivia na dúvida, ela ouvia falar que era em Jerusalém, a origem do judaísmo apontava para Jerusalém com o seu templo como local de adoração,
e ela tinha aprendido dos pais que a adoração era no monte, ali em Samaria. E é a primeira pergunta que ela faz logo a Jesus. Quando descobre que Jesus é um profeta, ela pergunta qual é o lugar. E Jesus então responde: nem é neste monte, nem em Jerusalém o lugar de adoração. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai dizer que o local de adoração agora está aqui, está no nosso coração. O local de adoração está no interior de cada um que se coloca como verdadeiro adorador. E adorar em espírito e em verdade. Adorar de coração ao Senhor e que tem a vida como demonstração, como revelação desta verdade que está dentro do coração. Em espírito e em verdade quer dizer que na vida é colocado em prática aquilo que é pronunciado pelos lábios. A adoração que é feita ao Senhor com os lábios é confirmada com a vida. Adorar em espírito e em verdade. E então, nós temos aqui um templo, simplesmente pelo fato de que com ele, nós, de uma forma mais bem acomodada, todos podemos nos reunir e cantar louvores ao Senhor. Mas, se um dia vier a perseguição, como nós temos ouvido falar em outros países, igrejas sendo destruídas, se um dia vier a perseguição, onde é que nós vamos nos reunir? Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em casa, pode ser na beira da praia. O local de adoração será aquele como quando Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E então, aquela igreja ali estava voltando aos rudimentos do mundo, voltando a coisas que ficaram no passado, que já não tinham lugar no presente. Seguindo adiante, o apóstolo vai mencionar o ascetismo, aquela tendência de buscar viver uma vida que fosse completamente correta para poder merecer de Deus alguma coisa, retirados do mundo. E a gente lembra da oração do Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, nós estamos inseridos na sociedade, e então, desta forma, nós somos envolvidos como cidadãos deste mundo. Nós estamos num momento que a gente pode dizer crítico no nosso país, e nós precisamos agir como cidadãos, e agir como cidadãos que têm os princípios da palavra de Deus, agir como aqueles que têm na sua história lutado a favor da justiça, da igualdade, do direito, que se levantam contra a corrupção onde quer que esteja, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a cor partidária. Mas nós nos levantamos contra o erro, e o Brasil precisa ser sarado deste mal chamado corrupção, que se instalou feito um câncer. Nós estamos vendo aí na nossa sociedade o resultado dessa instalação. Estamos vendo pessoas que acham que o fato de terem acesso é suficiente para fazerem o que quiserem com o erário público, com aquilo que é um bem da nação, do país. E isso se mostra em todos os níveis. Isso se mostra quando, dentro do nosso trabalho, alguém precisa de alguma coisa e lança mão de algum instrumento do trabalho. Isso se mostra quando a gente acha alguma coisa na rua e
e vai e devolve. Só que isso se mostra quando isso é notícia de televisão. Quando alguém que encontrou um grande volume de dinheiro, uma coisa muito valiosa, vai e devolve sem querer nada em troca. Tivemos uma experiência assim, recentemente, na viagem que fizemos para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Gramado. Na hora de voltar, e a gente não volta de Gramado sem trazer muita coisa, e com sacola, bolsa, e quando a gente entrou no avião, na hora que começou a acomodar as coisas dentro do avião, Zila olhou para mim e disse: cadê minha bolsa? E a gente já estava dentro do avião, e a bolsa não tinha entrado com a gente no avião. E aí eu disse: enquanto eu acomodo aqui, volta lá, vai correndo atrás, porque ela tinha ido ao sanitário, só ela que poderia entrar lá no sanitário para ver se a bolsa estava lá. E quando ela chegou na porta do avião, alguém já vinha chegando com a bolsa para entregar. Alguém precisou abrir a bolsa para ver de quem era, viu que tinha ali a segunda etapa da nossa viagem. Eram 2 voos, a Porto Alegre, São Paulo, e São Paulo, Recife. Estava ali o cartão de embarque da passagem São Paulo, Recife. Então a pessoa viu, é um voo da TAM que vai para São Paulo. E então foi no guichê e entregou a bolsa. E a bolsa chegou nas mãos dela. Que bênção, não é? Essa deveria ser a regra. Deveria ser notícia de televisão quando isso não acontecesse. Alguém perdeu alguma coisa e ninguém entregou. Quem achou ficou com ela. Então, em todos os níveis no nosso país, precisamos lutar pela justiça. Precisamos acabar com a impunidade. Se alguém deveria ter agido de forma diferente e não o fez, essa pessoa que deva pagar pelos seus crimes. Também independentemente da cor do colarinho. Ou seja, que o colarinho branco não seja influência nesse sentido. Que a justiça não seja praticada somente contra o mais pobre e a favor do mais rico. Claro que não estamos aqui generalizando. Tanto tem políticos no nosso país que primam pela honestidade, juízes que julgam justamente, independentemente da pessoa ser rica ou ser pobre. Agora, infelizmente, a gente vê muito que o rico recebe o direito de responder em liberdade, de ter prisão domiciliar, e o pobre passa o tempo do cumprimento da sua pena e ele continua preso porque os processos se arrastam e então não chegam ao seu fim. Como cidadãos do reino dos céus, precisamos lutar contra tudo isso. E esse é o nosso histórico. Onde o Evangelho tem se estabelecido, a justiça tem sido buscada. Como cristãos, precisamos estar envolvidos na sociedade, da maneira como o sal deve estar e a luz, sal da terra e luz do mundo. E então o apóstolo Paulo vem e apresenta Cristo como cabeça da igreja, não simplesmente um anjo, um enviado de Deus, mas aquele que participou de toda a criação. Já vimos isto anteriormente nessa carta aos Colossenses, e ele apresenta nesse texto então Cristo como cabeça da igreja. Precisamos então estar da maneira como o corpo recebe da cabeça tudo de que precisa. Alguém vai dizer: peraí, pastor, mas o sangue vem do coração, mas se o cérebro não mandar o coração funcionar para suprir o corpo todo vai sair prejudicado. E então,
É preciso que estejamos recebendo o suprimento necessário. O apóstolo Paulo vai mencionar isso, suprido, ele vai citar nesse texto. E vai citar aqui também vinculado com ele, em comunhão com ele. É preciso que, como igreja, estejamos investindo nessa comunhão com ele. De que não estejamos vivendo a nossa vida como se o lugar de Jesus Cristo fosse apenas quando nós vimos para a igreja, ou simplesmente quando antes das refeições nós fazemos aquela oraçãozinha de 10 a 15 segundos, agradecendo pelo pão, mas de podermos estar em comunhão permanente com Ele, de termos aquele tempo específico em oração, na leitura da palavra, lembrarmos que Ele está conosco em todo o tempo, lembrarmos que tudo que nós fazemos, e o apóstolo vai mencionar isso aqui também nessa carta aos Colossenses, deve ser como se estivéssemos fazendo para Jesus Cristo. E então, o crescimento que estará se dando é o crescimento que vem de Deus, e o mérito é do Senhor Jesus Cristo. O mérito é de Jesus. Nós somos meros instrumentos nas suas mãos. Havia diversos tipos de ensino. O apóstolo Paulo vai apontar que o principal é de que Cristo é o cabeça da igreja, o salvador do corpo, aquele que supre tudo aquilo de que precisamos, que devemos estar vinculados a Ele. Ele vai dar o crescimento nosso individual, porque se nós não estivermos em comunhão com Ele, nós mesmos estacionaremos. E já temos usado a figura de que a vida cristã é semelhante àquela escada rolante, mas aquela escada rolante do jeito que criança gosta de brincar. Como é que criança gosta de brincar na escada rolante? Subindo a escada rolante que está descendo. Bem, criança também gosta de descer a que está subindo, mas eu quero utilizar a figura daquela que sobe a escada rolante que está descendo. Se ela chegar até a metade da escada e resolver parar para descansar, o que é que vai acontecer? Vai descer de volta. Na nossa vida cristã é assim também. Quando a gente perde essa comunhão com o Senhor, quando a gente deixa de investir, de se empenhar nessa comunhão com Ele, a gente começa a descer. Aqueles versículos de que você lembrava, você não lembra mais. Aquelas referências que você lembrava, claro, a gente esquece também, a nossa memória, né, vaza. Mas à medida que a gente continua investindo, a gente vai manter um pouco mais frescos na memória aqueles versos que marcaram a nossa vida, e a gente vai lembrar deles na hora necessária, na hora de se defender do inimigo, na hora de apresentar a palavra. E então a nossa comunhão com Ele é vital, e nós estaremos sendo edificados com o crescimento que vem de Deus. A nossa vida estará em desenvolvimento. Nós não seremos os mesmos crentes, os mesmos cristãos, os mesmos servos de Cristo que fomos há um mês, há 6 meses, há um ano, mas a nossa vida estará num desenvolvimento, no crescimento que vem de Deus. E então, estamos falando de comunhão com Ele, e nesta manhã nós celebramos esta comunhão. Celebramos com a ceia do Senhor. Através desses 2 elementos, nós dizemos que a nossa vida foi transformada pelo fato de que Cristo se entregou para morrer na cruz em nosso lugar. De que Cristo apresentou o seu corpo para ser ferido. Ele foi cravado ali na cruz. Que o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para a purificação das nossas almas. Ele remove de nós, por isso Ele que faz o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Nós que carregávamos o peso dos nossos pecados, agora Cristo diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ter perdão, vida eterna. Nós celebramos a sua vitória sobre a morte nesse primeiro dia da semana, relembrando que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, celebrando aquilo que ele instituiu como memorial, e disse que nós deveríamos repetir esse memorial. Por isso, uma vez por mês, normalmente no terceiro domingo do mês, um mês pela manhã, um mês à noite, para que quem só vem pela manhã participe, quem só vem à noite também participe. Nós celebramos este memorial, para que mantenhamos em mente de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós devemos viver para Ele, em comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 16 ou 17, ele diz: a comunhão, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E então, nesta hora, convidamos todos que, crentes em Jesus Cristo, já tendo dado através do batismo o testemunho de que morreu para a vida velha, ressuscitou para uma nova vida em que Jesus é Senhor. Portanto, os membros de igreja evangélica, em comunhão com sua igreja, são convidados a participar deste momento. Lembrando que esse momento é um momento de analisarmos a nossa vida e de como anda essa comunhão com Ele. Não no sentido de que sentirmos que há alguma coisa que está atrapalhando essa comunhão, que a gente deva deixar de participar. Mas se existe algo, este é o momento de dizer para Deus: Senhor, ajuda-me a remover este empecilho, ajuda-me a ultrapassar esta barreira e te servir de coração plenamente.